Abram comigo a palavra em Lucas, capítulo de número 5. Agora eu vou pedir para que todos fiquem aqui dentro do templo. A gente não vai demorar com a palavra. Esse texto aqui que eu escolhi, ele é quase que uma continuação da mensagem que eu preguei na semana passada. Quase por quê? Porque são figuras diferentes e casos diferentes. Semana passada eu falei que o povo estava seguindo a Jesus não pelos sinais que testificavam que ele era o Filho de Deus, o Messias, mas eles estavam seguindo com qual motivação? Quem se lembra? Porque estava enchendo a barriga, por causa dos pães e dos peixes que ele havia multiplicado. Hoje eu quero só mudar a figura. Eu quero trazer a história de um homem, que a Bíblia não fala o nome, mas diz que é a cura de um paralítico em Cafarnaum. Então eu quero usar esse homem aqui, esse paralítico em Cafarnaum, para que a gente possa dar continuidade naquilo que eu tenho pensado com relação ao motivo certo, as nossas motivações certas de seguir a Jesus para esse ano de 2020. Então, o primeiro motivo certo é não seguir a Jesus porque ele enche a nossa barriga com pão, mas seguir a Jesus porque ele enviou seu Filho, que é o pão vivo que desceu do céu. Esse texto aqui vai falar que Jesus ele tem poder sobre enfermidade, mas que acima do poder da enfermidade, Jesus tem poder para fazer o quê? Perdoar pecados, que é salvar o homem, tá bom? Então vamos lá, capítulo 5, versículo 17 em diante, por favor, nós vamos ler, acompanhe comigo. Diz assim: Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Então dá uma segurada aqui. O que está acontecendo? Jesus aqui, ele está ensinando, e nesse lugar onde ele está ensinando, tem alguns tipos de pessoas que estavam assentados ali. A primeira delas é a classe de fariseus, e depois diz o texto também que tinha mestres da lei. É quase que colocar uma pessoa no meio de uma arena onde tem leões. Porque Jesus ele vai ensinar para as pessoas que já têm o conhecimento da lei. Só que pessoas que têm o conhecimento da lei não tinham o conhecimento da graça. E aí vocês vão entender o que vai acontecer durante essa história. Mas principalmente, aqui tem fariseus e mestres da lei. Homens que andavam e chegavam até Jesus para pegar os pormenores, ou seja, pegar ele em algum vacilo, pegar ele em algum erro para dizer, está vendo, ele não é o Messias, o Filho de Deus. Então esses homens só tinham interesse, eles tinham interesse de achar um erro nos ensinamentos de Jesus. Pena que muitos vivem dessa forma também, não só aqui na nossa igreja, mas em tantas outras igrejas. Ouvem a mensagem não para ouvir com o coração, ouvem a mensagem para ouvir pelo intelecto. Se tornaram frios. A Bíblia fala que aquele que se dedica somente à letra, ele está se dedicando a uma obra morta, porque a letra mata. E o que traz a vida é o poder do Espírito Santo através das suas escrituras. O texto diz, depois no versículo em diante, no capítulo 5:18, vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam, introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Então vamos lá, agora esquece um pouquinho dos fariseus, dos mestres da lei, que a gente vai voltar nele logo mais, e vamos agora imaginar que Jesus está dentro de uma casa, e tem um paralítico querendo se aproximar de Jesus. Agora, por que esse paralítico quer se aproximar de Jesus? Se vocês não prestarem atenção no texto, eu quero voltar no 17, que diz que o poder do Senhor estava com ele para curar. Não tem problema nenhum. Jesus tem poder para curar,
E Ele deu esse poder e autoridade para que nós também pudéssemos curar pessoas. Só que nós temos um problema no texto, porque esse homem que está querendo ser curado, ele é paralítico. Ele tem uma deficiência física que o impede de chegar até a pessoa de Cristo. E diz o texto, então, que alguns homens, lá em Marcos capítulo 2, diz que eram 4 homens que abriram um espaço no telhado e agora eles descem esse homem aonde Jesus está ensinando. Imagine a cena. Jesus está no meio de uma multidão, agora dentro de uma sala de uma casa, e de repente um paralítico, vai acontecer o que com ele? Vamos lá? Vieram então uns homens trazendo um leito, um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus, e não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subiram airado e desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Jesus agora ele é surpreendido com um homem descendo ali no meio do telhado por entre os ladrilhos numa maca. Você já tentou pegar alguém que está doente, sozinho, que não tem força no corpo? Alguém já tentou isso? É fácil. Por que não é fácil? Porque a pessoa não tem ajuda nenhuma para você, a dar a você. Ou seja, ela depende totalmente da sua força. Imaginem 4 homens, com a tecnologia que tinha naquele tempo, não na tecnologia de hoje, subindo esse homem no telhado. Imagina o alvoroço que não causou. E agora esse homem está na frente de Jesus. E para surpresa da multidão, sabe o que acontece? Versículo 20 diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E aí, talvez você pense igual a mim. Por que Jesus olha para esse paralítico e fala que o pecado dele está perdoado? Se o poder do Senhor estava sobre ele para curar, por que ele olha para a fé, para a disposição dos 4 homens, inclusive do paralítico, e ele olha para ele e fala: filho ou homem, estão perdoados os teus pecados? Qual é a maior urgência na minha vida e na sua vida? O problema que você passa ou um problema que todo homem tem? Que é o problema da separação do homem a Deus. Jesus aqui, ele poderia claramente falar: filho, vendo a tua fé eu vou te curar da sua paralisia. Vendo o esforço que vocês tiveram para trazer esse homem aqui, a primeira coisa que eu quero fazer é trazer cura a essa enfermidade que você tem. Porque, gente, uma pessoa paralítica, ela depende quase que, 80%, 90%, quase 100% de outras pessoas. Em outros textos, Jesus, de maneira imediata, ele cura. Ele cura cego, ele cura hemorragia de uma mulher que sofria 12 anos, ele cura a sogra de Pedro, que estava acamada com febre, ele cura diversas pessoas, ele expulsa demônios de pessoas que estavam endemoniadas, ele faz milagres e maravilhas por onde ele anda. Só que para esse homem, ele trata de maneira diferente. Ele olha para ele, claro que Jesus está vendo que ele tem uma paralisia, que ele tem uma enfermidade. O grande X da questão é que Jesus, o poder dele não se limita apenas em curar a enfermidade. O poder de Cristo não está dentro de uma caixa pequena ou média ou grande e está limitado àquele espaço. O poder de Cristo é ilimitado. Jesus pode curar, Jesus pode abrir rios, mares, Ele pode fazer cessar ventos, tempestades, porque Ele é Deus. E percebe que Ele está tentando trazer uma reflexão para os fariseus e os mestres também que ensinavam a lei. E é isso que Ele consegue trazer ali na ocasião. Ele consegue gerar uma discórdia, um problema às pessoas que estão à sua volta. Porque o texto diz assim, acompanhe comigo. E os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Bingo. Sabe quando você está na beira do rio e você põe uma minhoquinha lá, Neto?
Você põe a minhoca para fazer o quê? Para pescar. Para atrair o peixe até a sua isca ali, né? O seu anzol. E Jesus fez exatamente isso. Ele lançou ali a varinha dele com a minhoca. E os escribas e os mestres da lei morderam forte. Porque eles disseram assim: quem é esse blasfemo para dizer estão perdoados os teus pecados? Jesus aqui está querendo mostrar quem ele é para os fariseus, escribas e mestres da lei. Irmãos, eu quero dizer uma coisa que eu aprendi durante os grupos de comunhão de 2019. Jesus está querendo provar que ele era o Filho de Deus. E os escribas, fariseus e mestres da lei, sacerdotes, eles estavam com o coração duro para esse entendimento. Eles rejeitavam esse entendimento. E o que levou Jesus à cruz do Calvário foi exatamente isso. Porque eles diziam, ele é blasfemo. Ele diz que é o Filho de Deus, ele diz ser Deus aqui na terra, encarnado. E aí ele gera esse alvoroço, e no versículo 22, diz assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou levanta e anda? Vamos pensar da maneira racional. O que é mais fácil fazer? Curar uma enfermidade ou morrer na cruz pelo pecador? Precisa ser bom entendedor, gente? Você prefere, ou melhor, né? Você prefere achar ou pensar que é mais fácil curar a enfermidade? Ou você prefere achar que é mais fácil perdoar pecados? Jesus ele gera essa interrogação no coração dos escribas, fariseus e mestres da lei, na multidão que estava ali, porque ele estava querendo ensinar algo maior àquelas pessoas. De que o poder dele não é só para curar a enfermidade. E é isso que eu quero que você entenda essa noite. Talvez você tenha se debruçado aos pés de Jesus, chorado, clamando para que tantas coisas aconteçam na sua vida, e você tenha esquecido aquilo que é fundamental na vida de um homem e de uma mulher: se prostrar diante de Jesus, reconhecendo a sua miséria diante dele, que foi um pouco que eu falei da semana passada. Os que estavam atrás de Cristo para encher a barriga, Jesus falou: vocês deveriam me seguir pelos sinais que eu estou realizando para provar que eu sou filho de Deus. E nesse texto a interrogação é diferente. Ele diz: o que é mais fácil, curar enfermo ou morrer pelo pecado, ou perdoar pecado? Jesus, irmãos, ele não tem dificuldade nenhuma para curar a enfermidade. E ele pode fazer isso aqui nessa noite. Ele pode curar a sua doença física, espiritual, ele tem poder para isso. Mas ele quer que você saia daqui essa noite entendendo que a morte dele na cruz do Calvário não foi só para curar as nossas enfermidades. Foi também para isso. Mas o principal foi para trazer o perdão de todos os nossos pecados. Ele olha para aquela multidão e ele fala: o que é mais fácil? Dizer estão perdoados ou levanta e anda? 24 ele diz: mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Agora, olha que interessante isso. Ele está dizendo que para provar que ele tem autoridade para perdoar pecado, ele faz o quê? Ele cura uma enfermidade. E aqui está o ponto da mensagem. Jesus ele pode curar a mim e a você. Amém por isso, gente? Ele pode. Ele pode abrir portas aonde não há, ele pode restaurar vidas, ele pode restaurar pessoas, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é Deus. Agora, a reflexão é exatamente essa: para que vocês saibam que eu tenho autoridade e poder para perdoar pecado. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Que o principal da mensagem de Cristo é o perdão para os nossos pecados. Ele cura, mas na mente de Deus, na mente de Cristo, ele cura com um propósito: para mostrar ao homem que além de ter poder para curar,
Ele tem poder também para perdoar. Jesus, ele não está mostrando que ele resolve um problema transitório que é a enfermidade. Ele está dizendo que ele resolve um problema transitório, mas também eterno. As multidões hoje, irmãos, e eu quero que você entenda muito bem isso que eu vou falar, muitas das pessoas que seguem a Cristo, seguem para que ele resolva problemas transitórios. Ou estou errado no meu pensamento? Por que eu vou até Jesus? Para resolver problema transitório. Eu estou com uma enfermidade, aí eu chego, e gente, não tem problema nisso, tá? Mas eu chego com uma enfermidade e falo, Jesus, eu sei que o Senhor tem poder para curar, me cura. E ele diz assim, para que você saiba que eu tenho poder para perdoar pecado, eu vou curar a sua enfermidade. Porque o que ele quer que a gente entenda é que, além de curar, o ponto X da mensagem da cruz foi, eu vim para perdoar os seus pecados. Irmãos, tem muita gente prometendo resolver problemas transitórios. Muitos líderes e pastores só injetando ânimo e esquecendo do principal, a miséria do homem. E eu não sei se vocês têm percebido, quanto mais se aproxima a volta de Cristo, mais miserável o homem se torna. Agora tem, a gente às vezes fala que Jesus está próximo, o povo fica, será que está? Você não está vendo ainda, irmãos. Agora teve o bombardeio, derrubaram um avião, agora o Irã, não, a gente que derrubou. Quem que não sabia? Jesus está dizendo que antes dele vir, guerras haveriam, rumores de guerras haveriam. Mas a gente tem que entender que Jesus não veio só para curar uma enfermidade. Ele veio para perdoar os nossos pecados. A multidão, e eu disse isso na semana passada, eu vou reforçar, paga para ouvir uma mensagem de cura, mas não se coloca diante de Deus para pedir perdão dos seus pecados. Nós queremos as mãos, nós não queremos o sacrifício que Cristo fez por nós naquela cruz do Calvário. Nós queremos as bênçãos de Deus, e nós temos que reconhecer que antes da bênção nós precisamos do abençoador nas nossas vidas. Nós precisamos reconhecer que sem Ele nós não somos nada. E Ele vira para aquela multidão e diz, e para aquele homem, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo 25, acompanhe comigo, diz assim, imediatamente se levantou diante deles e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e possuídos de temor diziam, hoje vimos prodígios. Olha que interessante, eu sempre tenho falado que Jesus cura com um único propósito, para que a glória seja dada ao nome de quem? De Deus. Esse é o propósito. Jesus, irmãos, Ele não morreu somente para a enfermidade, Ele morreu para pecadores. E para que as pessoas entendam que toda dádiva que Ele dá a mim e a você, é para nós rendermos glória a quem? Ao Pai, a Deus. Aquela multidão entendeu, e o paralítico entendeu, porque diz que quando ele levanta, ele volta para sua casa, mas a mente dele já está liberta e restaurada. Porque diz que ele volta para sua casa glorificando a quem? A Deus. Porque ele entendeu, lá no versículo 17, que o poder do Senhor estava sobre ele para curar pessoas enfermas. Ele entendeu isso, e ele volta para sua casa glorificando o nome do Senhor. E a multidão que está à volta diz que fica atônita, e todos também fazem o quê? A mesma coisa. As pessoas glorificam também, entendendo que aquele era um sinal, era um prodígio que Deus estava fazendo através do seu Filho aqui na terra. E diz a palavra então, que todos saíram ali, possuídos de temor, glorificando a Deus por esse grande feito. Dá para entender aqui claramente, que as pessoas que viram isso e ouviram essa mensagem, eles entenderam que Jesus, Ele veio para morrer por pecadores. O plano principal de Cristo, o plano principal, foi a morte dele na cruz por mim e por você. O texto continua, e eu quero que você acompanhe comigo, a gente tem ainda mais uns minutos. Versículo 27 diz,
Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Vai vendo como que está desenrolando a história. Agora, diz que passou essas coisas, ele viu um publicano, e publicano era o que, gente? Vocês se lembram? Cobrador de impostos. Uma pessoa muito querida entre os judeus, os romanos, era isso? Odiado. Aliás, março está chegando para a gente fazer a declaração do leão. A gente odeia, porque mexe no nosso bolso. E diz a palavra que ele, passado essas coisas, ele viu um publicano e disse: olha, larga tudo que você tem e me segue. Sabe o que aconteceu? O publicano o seguiu. Ele foi atrás de Jesus. E aí acontece aquilo que é mais interessante na continuação do texto. Vamos lá, 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Agora olha o que está acontecendo. Vocês estão acompanhando a história? Porque eu vou finalizar ela, tá? Jesus ele está ensinando, fariseus, mestres, e aí chega um paralítico no meio do ensino de Jesus. Ele fala: ó, está perdoado os teus pecados. Aí os fariseus falam assim: o que esse homem está achando que ele é? Está blasfemando contra Deus. Quem ele é para falar que perdoa pecado? E aí Jesus fala: ó, para que vocês saibam que eu sou e que eu vim para perdoar pecado, eu curo o paralítico. O paralítico levanta, todo mundo fica assustado, com temor, glorifica a Deus. O paralítico volta para sua casa, ele está andando, encontra um cobrador de imposto, fala: me segue. Esse indivíduo larga tudo que tem e vai até Jesus, e aqui está largando, sabe o que, gente? Renda, dinheiro, posse. E ele segue a Jesus. E agora olha o que acontece. Ele faz um jantar na casa dele. Quem ele vai convidar? Quem ele vai convidar a gente? Os escribas, os fariseus, os sacerdotes, o paralítico. Quem que ele vai convidar? Sabe quem que ele vai convidar? As pessoas que convivem com ele. Pessoas que são também publicanos. O texto diz que esse homem chamado Levi, diz que ele enche a casa dele de publicano. Enche. Porque diz que é numeroso. E numeroso é o quê? Quantidade de pessoas grande. Ele enche a casa dele. E quem está no meio dessa festa? O próprio? Vamos ver aqui? Vamos lá. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Percebe, irmãos, o que Jesus está fazendo aqui, que me chamou a atenção à tarde em casa. Ele faz esse banquete agora, Levi, e a casa dele se enche também de pessoas da mesma espécie dele. Ele chama para o seu jantar, e aqui eu quero entender também que nós falhamos muito nisso, né? Em pregar a palavra. Porque esse homem tem um chamado, ele viu tudo o que aconteceu provavelmente, porque diz que passados essas coisas, ele já foi chamado por Jesus. Esse homem que tem entendimento zero de quem é Jesus, se entrega a ele. Os escribas, fariseus e mestres, ele está errado. Quem é ele para falar que ele é o Filho de Deus? Para perdoar pecado? Dá a entender, irmãos, que parece que a pessoa que é mais ignorante com relacionamento a Cristo é a que tem o coração mais aberto para receber aquilo que Jesus veio fazer. Deu para entender o que eu falei? Parece que aquele que não tem entendimento está mais aberto. Parece que aquele que tem mais pecado está mais propenso a entender o que Jesus fez por ele na cruz do Calvário, de que muitas vezes nós que nascemos num berço evangélico não temos esse entendimento. Tem filho de cristão, e eu sou um deles, que nasceu no berço evangélico. E com 15, 16 anos eu falei assim: agora eu quero viver, porque eu não vivi até agora. E fui para o mundão, marvado, e foi lá, e festejei isso, aquilo. 6 anos eu volto igual o filho pródigo, com o rabinho no meio das pernas. Desculpa aqui o rabinho no meio das pernas. Volto todo melindroso, dizendo: meu pai e minha mãe tinham razão. Claro. Abra o seu coração para aquilo que Deus tem para a sua vida. Entenda que Jesus veio com o único propósito de trazer salvação a você. Quem está lendo comigo a Bíblia, nós vimos Gênesis, que
Deus se separou do homem através do pecado. Não era para nós termos comunhão com Deus, irmãos. E ponto final, não era. A sentença de Adão era para ter atingido de cheio a nossa vida com relação à salvação eterna. Em cheio. Só que diz que Deus, no tempo certo, Ele envia o seu Filho para fazer esse reparo, para que novamente Ele desse uma oportunidade do homem poder um dia morar na eternidade com o Senhor. E Ele envia o seu Filho para morrer por nós pecadores. Voltando no texto, diz que Ele faz essa festa. E os fariseus e os escribas fazem o quê? Reclamam de novo. E eles dizem, como muitos de nós às vezes dizemos também: por que Ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Se eu fosse Jesus, eu falaria assim: porque pelo menos eles aceitam a minha mensagem. Mas Jesus não é igual a mim, né? Graças a Deus. Ele fala assim: sabe por quê? Respondeu Jesus: porque os sãos não precisam de médico e sim doentes. Sabe o que ele está falando para esses homens da lei? Ele está dizendo: meus filhos, você não entendeu. Eu estou desde o paralítico tentando mostrar que eu não vim somente para curar pessoas. Eu vim para pessoas que precisam de salvação. É isso que Jesus está mandando dizer a mim e a você essa noite. Você quer salvação? Jesus está aqui para te dar salvação. E eu sei que tem muita gente morrendo afogada. Muita gente. Jesus está jogando uma boia dizendo assim: eu posso dar salvação a você. O único que tem poder para nos salvar é Jesus Cristo. Eu não tenho, pastor Zé Roberto, nenhum de nós temos poder. Mas Jesus está dizendo essa noite que Ele tem poder para salvar a mim e a você. E Ele fez isso de graça. E Ele olha para os homens que estão ali da lei e diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. O paralítico precisava de Jesus. Primeiro porque ele tinha uma paralisia, e porque depois Jesus confrontou ele dizendo: os teus pecados estão perdoados. Além de ser paralítico, ele era pecador e precisava se arrepender dos seus pecados. E aqui Jesus, claro que Ele está dizendo aos fariseus, escribas e os plantões da lei, Ele está dizendo: olha, vocês não precisam de mim, mas tem muita gente que precisa de mim. Os sãos não precisam de médico. Eu espero que ninguém aqui liga para o médico marcando uma consulta. Não tenho nada, só para fazer check-up, tudo bem. Mas provavelmente você deve estar enfrentando alguma coisa para procurar um médico, não é? Você procura dentista quando você não tem nada? Ou você é igual a mim? Só procura quando precisa fazer uma limpeza nos dentes ou quando o negócio incha? Você é igual a mim? Então é assim, né? E médico é a mesma coisa. Ninguém chega no pronto-socorro e vai diante do médico e fala: o que você tem? Não tenho nada. Só vim aqui trocar uma ideia com o senhor, só. Você faz isso? Faz não, gente. Jesus está dizendo a mesma coisa. Para que eu e você entendamos que Ele veio para salvar, para curar, para libertar quem está doente, quem carece da glória dEle, quem necessita e reconhece que é enfermo, que é miserável, que é pobre, nu, pecador, e que reconhece a sua debilidade diante do seu Senhor. Eu gosto de um texto onde aquela mulher pecadora, talvez aqui é em Lucas também, a Lucas 7, que diz que aquela prostituta se aproxima de Jesus. E ela chora aos pés de Jesus. Vamos ver comigo o texto lá? Eu já estou caminhando para o final. Capítulo 7, a partir do 36, diz que um fariseu convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os seus próprios cabelos,
e beijava-lhes os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Olha que texto legal. Lembra que o publicano fez o banquete, chamou o publicano, e aí Jesus deu esse sermão ali para eles. Agora o fariseu chamou Jesus para comer na casa dele, e entra uma mulher que tem o título de pecadora. E diz que essa mulher, da hora que ela entrou, ela estava onde? Aos pés de Jesus, chorando. O bonitão do fariseu diz assim: se esse for a profeta, bem saberia que essa mulher que está nos pés dele é pecadora. Ou raça braba, que é o tal do fariseu. Só que Jesus conhece pensamento, ele conhece. E diz que ele se dirige ao fariseu e diz: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, o amarás mais? Respondeu-lhe Simão: suponho aquele que mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, beijo, né? Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. É a mesma lição que Jesus está querendo ensinar. Essa mulher, ela sabia o quanto ela era pecadora diante de Deus. O quanto ela era pecadora. Por isso que ela se dobra aos pés de Jesus e chora, e depois derrama ali o seu bálsamo sobre ele, porque ela sabe o estado espiritual que ela se encontrava. Ela era prostituta. E Jesus está fazendo um paralelo dizendo: Simão, você diz um homem que me conhece, que conhece a lei. Aprendeu talvez desde a sua infância, porque é um fariseu, irmãos. Ele era educado desde a sua infância e conhecia a letra muito melhor do que qualquer outra pessoa da sua época. Ele diz: você não lavou meus pés, você não me deu um beijo no rosto, você não ungiu a minha cabeça com óleo desde que eu entrei na sua casa. Ao contrário, essa mulher que você está dizendo que é pecadora, ela desde a hora que eu entrei, ela não para de chorar nos meus pés. E aqui ele ensina uma lição extraordinária, irmãos, que aquele que muito peca, mais é amado pelo Senhor, e mais reconhece que sem Jesus não é nada. E aquele que não tem pecado algum, esse Jesus talvez vai deixar de lado. Por isso que ele diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Nem todos, mas aquele que reconhece quem ele é diante do Senhor. Davi foi talvez pior do que eu, ou do que a mim, e pior do que você. Mas a Bíblia diz que Deus encontrou nele um homem segundo o seu coração. Sabe por quê? Reconhecimento de quem ele era. Salmo 51, ele diz: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Lava-me das minhas transgressões e me purifica de todas as minhas iniquidades. Salmo 32, 1, ele diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui dolo, culpa, né? Bem-aventurado o homem cujo pecado é perdoado. Por que Davi escreveu isso? Porque ele reconhecia quem ele era diante do Senhor. Jesus não veio para quem está são, irmãos. Jesus veio para nós que reconhecemos que precisamos e carecemos totalmente da presença dele em nossas vidas. Assim como o médico, ele escolhe essa profissão para curar pessoas. Jesus escolheu vir do céu e morrer por mim e por você, não só para curar a enfermidade, mas para perdoar todos os nossos pecados. E vamos encerrar a mensagem, e eu já vou orar por vocês. Vamos voltar lá para Lucas 5.
Versículo 31 diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E pega essa palavra para você: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Lembre sempre disso. Jesus não veio chamar ninguém justo. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Se você é igual a mim, você reconheça essa noite que Jesus veio para nós, que precisamos reconhecer e nos arrependermos dos nossos pecados. Lembra da oração do fariseu, do publicano? O fariseu batia no peito dizendo: ai, graças a Deus eu sou fariseu, graças a Deus eu sou judeu, graças a Deus eu sou homem, graças a Deus eu sou dizimista, graças a Deus eu pratico toda a lei, graças a Deus porque eu não sou igual a esse publicano, pecador, miserável. E diz que naquele dia Jesus não ouviu a oração do fariseu. Ele ouviu a oração do publicano, que batia no peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim porque sou pecador. Vamos orar a Deus essa noite? Feche um pouquinho os seus olhos. Ninguém é salvo por justiça. Nós somos salvos pela graça. Ninguém é salvo por obras. Nós somos salvos porque um homem chamado Jesus decidiu abrir mão da sua glória, vir lá do céu aqui à terra e se entregar por mim e por você e morrer por todos os nossos pecados. Talvez o que está faltando em mim e em você essa noite é reconhecer isso. Duas mensagens que eu queria trazer. A primeira é que Jesus não veio para te alimentar somente. E Jesus também não veio para curar as minhas enfermidades. Ele faz por misericórdia e graça. Mas Jesus veio para salvar a mim e salvar a você. Feche os seus olhos um pouquinho. Faça a sua oração diante de Deus essa noite. Quanto louvor, dedilha essa canção. Canta essa canção. Eu quero que você reflita que tipo de seguidor de Jesus você está sendo. Você está se comparando, ou você está parecido com os escribas e fariseus? Ou você está parecido com esses homens que diz o texto, publicanos, pecadores? Homens e mulheres que eram rejeitados pela sociedade. Homens e mulheres que eram odiados no lugar onde eles viviam. Homens que tinham fama de pecadores, prostitutas, ladrões, salteadores. Diz a Bíblia que os dois homens que foram levados ali na cruz também no dia da crucificação de Cristo eram bandidos, ladrões. E um desses dois reconhece que era pecador e entendeu que Jesus estava na cruz para morrer pelos seus pecados. E Jesus vira para esse homem naquela cruz e diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Um ladrão, um pecador, um homem que não tinha valor nenhum para a sociedade, Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estará no paraíso comigo. Jesus veio para salvar pecadores, enfermos. Quem está são não precisa de médico, mas quem está doente precisa, e nós precisamos de Jesus.
Amém. Fique de pé, por favor. Enquanto nós cantávamos essa música, eu lembrei da praia. Você fala, nossa, pastor, lembrou da praia? Sim. Quando você vai à praia, nós temos aquelas cadeiras que ficam no alto com uma pessoa que tem um título de bombeiro, não é? E o bombeiro serve para quê? Salvar vidas. A gente entende isso. E logo ele fica na praia para, se alguém caso esteja afogando, ele vá até essa pessoa e ele preste socorro a essa pessoa. Porque o bombeiro entende e é treinado para pegar uma pessoa que está morrendo afogada, desesperada, que vai tentar trazer tudo para baixo, para ele ficar para cima, para o fôlego, para ele ter o fôlego da vida, ou respirar. Ele é treinado para deixar essa pessoa fora de uma posição que mate ele junto nesse salvamento. Você fala, pastor, por que você está dizendo isso? Porque Jesus também é o nosso bombeiro. Eu e você, se a gente andar sozinho nesse mundo, irmãos, nós vamos morrer afogado. Não queira achar que você não vai morrer afogado. Não, eu sei nadar. Lembra daquele bombeiro, Pedro, que falou que as pessoas que morrem afogadas, nenhuma delas, elas morrem afogada sem saber nadar. Todos sabiam nadar, que ele salvou, pelo menos, que ele falou para a gente. Sabe o que isso quer dizer? Que quem não sabe nadar, não se arrisca no mar. Você está dizendo, pastor, com isso, vou melhorar. Não acho que você sabe andar sozinho, porque você não sabe. Você não sabe. Eu não sei. Eu tenho que estar direto aos pés de Jesus, porque se eu sair um pouquinho, eu vou voltar para o pecado. Pega um porco no sítio e fala assim, nossa, eu vou dar um belo banho no porco. Aliás, tem uns doidos fazendo isso hoje, né? Como um bicho de estimação. Aí ele vai lá, dá um belo de um banho no porco, e aí ele deixa o porco ali sem o cuidado dele. O que o porco vai fazer? Ele volta para o chiqueiro, para a lama. Assim sou eu e assim é você. Ai, pastor, que exagero. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Você está hoje aqui, e se você se afastar um pouquinho de Cristo, amanhã você nunca mais, ou amanhã não vai frequentar mais nem a igreja. Olha a sua volta. Pessoas que estavam aqui com a gente. Eu sei nadar, viu, Deus? Sabe? Então vai, nada. Dá 3 braçadas funda. Jesus hoje está jogando a boia para a gente, e eu pego essa boia para mim. Eu não sou nem louco de dizer que eu sei nadar, eu não sei. Preciso estar firmado nele todos os dias da minha vida. E você também precisa desse Jesus, amém? Vamos orar? Se você reconhece que precisa de Jesus como eu, faz a sua oração dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. E o pouquinho que eu me afasto da Tua presença, eu posso cair, eu posso me afogar. Deus, ouve as orações que estão sendo feitas aqui. Oração de confissão de pecados, de arrependimento. Orações, ó Deus, onde as pessoas estão dizendo, eu não sei nadar. Eu preciso de Jesus na minha vida. Eu não sei fazer sozinho, eu não sei fazer do meu jeito somente. Eu preciso de Cristo em todos os dias da minha vida, em cada amanhecer, em cada anoitecer. Eu preciso do Senhor, ó Deus. Não afaste de mim a Tua presença, ó Deus. Que a Tua glória possa ser manifestada na minha vida e na vida das pessoas que ouviram essa mensagem todos os dias que nós tivermos o fôlego de vida, Senhor. Que saibamos que sem Jesus não é possível. Que saibamos que Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. É Ele quem nos socorre quando nós estamos afogando no mar da vida. É Ele quem estende as suas mãos, é Ele quem dá apoio, é Ele quem nos sustenta. É Ele quem diz, filho, eu estou aqui. Eu acalmo tempestades, eu faço cessar ondas altas, gigantes. Eu estou aqui do seu lado. Jesus,
seja presente em nossas vidas, seja presente em nossas casas, nos nossos lares, na nossa igreja, seja presente em nossa vida, no nosso dia a dia, Jesus. E que saibamos e entendamos que sem o Senhor a nossa vida não tem sentido. Nós confessamos que nós somos pecadores e carecemos totalmente do Senhor em nossas vidas. Faz tua obra em nós, Jesus, e não deixa a gente esquecer da onde o Senhor nos tirou e para onde o Senhor quer nos levar, que é a salvação e a vida eterna através do seu nome. Despede esse povo, essa igreja, com esperança no coração, com paz no coração. Despede a tua igreja essa noite com essa certeza de que Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados, de nos libertar, de nos curar, de dar condições para que vivamos na terra, mas principalmente Ele veio para nos dar a vida eterna. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todo sempre. Amém e amém. Dê um abraço aí quem está ao seu lado. Uma ótima semana a todos, em nome de Jesus.